Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar com um super especialista aqui em ortopedia, focado nas lesões do joelho. Quem não se lembra daquela icônica imagem do Ronaldo Fenômeno torcendo ali o joelho, se contorcendo, a patela dele se movimentando, causando uma lesão super grave no joelho dele. Essa lesão ela tem a ver com um tendão chamado tendão patelar e é sobre isso que eu convidei aqui o médico especialista em joelhos, Dr. Wilson Mello. Dr. Wilson, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer estar com você aqui, Marcelo. Eu acho que assim, é importante esse tipo de comunicação para que as pessoas entendam o que acontece na vida do atleta, né? É isso aí. Então, professor, doutor, nos explique o que é o tendão patelar. O tendão patelar ele é parte de um mecanismo que a gente chama de mecanismo extensor do músculo mais forte do nosso organismo, que é o quadríceps, o músculo anterior na coxa. Tá. Então, esse músculo produz muita força. Essa força é transmitida para a patela e para o tendão patelar que se insere na tíbia. Uhum. Então, ele serve com a pessoa correndo, quando ela freia, é aí que esse músculo vai atuar. Uhum. E no atleta de futebol é o chute. Quando ele chuta, é uma das forças mais intensas que ele tem para bater na bola e a bola andar, né? Então, quando o atleta chuta a bola, esse tendão sofre uma grande força e é aí que pode acontecer os rompimentos. O mais comum, quer dizer, o chute pode acontecer, mas o mais comum é na deceleração, ou seja, quando ele vem correndo e para, ele começa a diminuir a força, que a força que ele aplica ali é uma força que é muito grande. Para você ter uma ideia, a pressão da patela sobre o fêmur, quando você está correndo, vai girar entre 8 a 10 vezes o peso corporal. Então, imagina um indivíduo de 70 quilos, ele correndo e na deceleração, ele vai ter uma força aí aplicada em todo o mecanismo em torno de 700 quilos, um pouco menos de 700 quilos. Então, as forças são muito grandes ali. Entendi. E tem como fazer fortalecimentos e prevenir esse tipo de lesões? Sim, a prevenção é a chave dessa lesão, né? Quer dizer, evitar essa lesão é o melhor cenário. O mecanismo extensor, então, é composto pelo quadríceps, que é responsável por 75% da força de deceleração. Mas não é só ele. O glúteo máximo, que é aquele glúteo posterior na região glútea, que a gente vê o contorno da parte de trás do quadril, ele é responsável por 25% da deceleração. Então, quando você tem um bom condicionamento físico, você treina para aquela atividade esportiva, você vai trabalhar o seu quadríceps, você vai trabalhar o posterior de coxa e vai trabalhar glúteo também. Com isso, você dissipa energia de uma forma mais eficiente, mais eficaz e diminui, então, a chance de lesão do tendão patelar. Então, essa é a importância da gente, assim, inclusive de educadores físicos, de nos auxiliar a fortalecer vários músculos, né? Porque às vezes eu vou fortalecer só a coxa, que é bonito, é importante, isso aqui lá, mas tem vários outros músculos que são importantes para manter tudo em forma. Isso. O que acontece, assim, nos últimos anos, a gente passou a enxergar o joelho não mais como o joelho como um órgão sozinho. A gente passou a enxergar o membro inferior é o órgão. Então, o joelho é influenciado por musculatura do quadril, musculatura da coxa e, inclusive, musculatura da perna. Algumas pessoas que correm e o pé desaba, tem o que a gente chama de calcâneo valgo, essas pessoas elas podem estar forçando o joelho por conta da deformidade no pé. O mais comum é você ter pessoas que tenham fraqueza da musculatura de quadril, desequilíbrio da musculatura da coxa. O que é equilíbrio de musculatura de coxa? A parte posterior da coxa deve ter 60% da força da parte anterior do quadríceps. Se essa relação estiver desequilibrada, você está correndo o risco de aumentar a sobrecarga do tendão patelar. E a sobrecarga do tendão patelar a longo prazo ou ao longo do tempo, ela pode chegar à lesão. A lesão. E aí, o tendão patelar tem diferentes formas de você fazer lesões, por exemplo, em mais jovens, em atletas e pessoas um pouco mais de meia idade? Sim, o tendão patelar também é conhecido como ligamento patelar. A definição de ligamento é osso ligando com osso. Então, o tendão patelar está ligando a patela com a tíbia, a gente chama de tendão, mas o correto seria um ligamento patelar. Tá. Quando você tem trauma esportivo em adolescentes, o mais comum não é lesar o tendão, mas assim, é um arrancamento da tuberosidade interior da tíbia, onde o tendão se insere. Tá. Ele arranca, a patela sobe e o tratamento disso é cirúrgico. Então, o diagnóstico é
relativamente fácil, porque a pessoa já chega e fala, minha patela subiu. E você tem que abrir e fixar. O tendão que estava aqui, ele se rompe, então. Ele leva o osso junto. Ah, leva o osso. No adolescente, o tendão é mais forte que o osso, Tá. então leva o osso junto. Entendi. A solução é você botar de volta e daí você tem que fixar ali com parafusos. Tá. No esportista especialmente esportes de giro, futebol, basquete, vôlei, handball, esportes que saltam, tanto que é conhecido também como lesão do saltador, são aqueles que sobrecarregam o tendão patelar e passam a ter, então, dor no tendão patelar. A gente chama isso de uma tendinose patelar. Tá. Ela, numa fase inicial, ela vai ter dor depois do esporte. O cara fez o esporte, ele ficou dolorido 4, 5 dias. Na segunda fase, ele tem dor durante o esporte e fica dolorido depois. Na terceira fase, ele já não consegue fazer o esporte se não usar alguma medida. Então, uma medida que era comum no passado e felizmente não é mais, era injetar cortisona no tendão. Isso tirava a dor, mas também enfraquecia o tendão. E a quarta lesão é aquele sujeito que, assim, ele usou algum artifício para conseguir fazer o esporte e isso acabou rompendo o tendão patelar dele, enfraquecendo, que rompe na prática esportiva, que é aquela imagem icônica do Ronaldo brecando e a patela subindo e que acho que correu o mundo aquela imagem, né? E numa pessoa de mais de meia idade também pode ter alguma questão mais aqui na coxa, alguma coisa assim? Isso pode acontecer, especialmente em indivíduos que têm pouco preparo físico, têm sobrepeso, enfim, pessoas que vão sobrecarregar o aparelho extensor. E aí o comum é ter uma ruptura do tendão do quadríceps, que seria a parte do músculo que se liga à patela. Isso é comum, o sujeito descendo uma escada, ele erra o degrau, tem que fazer uma força maior, rompe o tendão. Não é infrequente se acontecer a ruptura, no mesmo ato corre um lado, ele vai tentar segurar pelo outro lado e rompe o outro lado. Nossa. Então, é frequente você ter uma lesão bilateral. Fica na parte mais em cima do joelho, começando a coxa, isso? Seria isso? Não, fica no final do quadríceps, quando ele chega na patela. Ah, tá. Entendi. Então, você tem a tuberosidade da tíbia, o tendão patelar, a patela e o tendão do quadríceps, que une, chama quadríceps porque você tem 4 grupos musculares que se unem e formam esse músculo mais forte do corpo. Legal. E esse tipo de lesão é frequente? É o que mais aparece no seu consultório, assim, em termos de lesão patelar? Não. Se você pensar no trauma esportivo, o trauma esportivo mais comum, sem a menor dúvida, é a lesão do ligamento cruzado anterior. Sim, se alguém chegar no meu consultório e falar, torci no futebol, meu joelho inchou para sair do jogo, mas você não pode tocar em mim. Tá. Se eu falar que lesou o cruzado anterior, eu vou acertar em 75% das vezes. Tá. Então, essa é a lesão mais frequente. Tá. As lesões musculares, lesões do aparelho extensor, são lesões menos frequentes, mas extremamente incapacitantes. Sim. Né? E você comentou na sua resposta anterior sobre o tendão patelar que se usar corticoide, fazer infiltrações, acaba enfraquecendo. Aí, esse é um problema, então. Isso já está claro e o pessoal continua utilizando dessa medicação? Hoje não, isso está claro. Assim, a cortisona tem uma propriedade que é excelente, é o melhor anti-inflamatório que a gente tem, mas ela tem uma característica que ela provoca a atrofia do tecido colágeno, que é o material do qual é feito o tendão. Tá. Então, a injeção crônica de cortisona ali, você vai enfraquecendo o colágeno. Se diminuiu a resistência do tendão, aí um trauma, uma brecada mais súbita, provoca ruptura. Tá. Felizmente, isso é um fato conhecido e hoje os médicos de esporte sabem disso. Eles sabem que o problema não é a dor do tendão patelar, é uma manifestação de um desequilíbrio maior de coxa, quadril, de treino, enfim. Uma vez que a gente conhece isso, a gente tem que tratar da causa e não ir lá tirar o efeito, né? E tratar da causa, o que é exatamente? Tratar da causa é avaliar corretamente esse paciente, dentro desse conceito que eu comentei com você agora. Lembrar que o membro inferior é o órgão inteiro, não é só o joelho. Então, lembrar que os músculos da coxa, eles vêm da bacia até a tíbia, eles são biarticulares. Todos os músculos que rodam o fêmur estão no quadril. É a patela que está em cima do fêmur. Se o fêmur rodar de maneira errada, a patela vai funcionar de maneira errada. Então, você tem que ter uma avaliação completa do membro inferior para entender onde está o problema. A gente tem mecanismos, tem algumas avaliações cinéticas e funcionais que a gente faz com esse objetivo. A gente consegue identificar para cada pessoa onde é que está o maior problema. E a gente consegue, então,
customizar o programa de reabilitação. O fisioterapeuta monta um programa de reabilitação específico para os grupos musculares que aquela pessoa apresenta fraqueza. Então, isso torna o resultado do tratamento muito mais eficaz, né? E agora, esse ano, o Instituto Wilson Mello está comemorando 15 anos, né? Como que é? Conta um pouquinho dessa história do Instituto. Essa história do Instituto é uma história assim, eu brinco já até falei com o Zé Luiz uma vez sobre isso, se a gente soubesse o tamanho do problema que é ter uma ideia e fazer essa ideia virar realidade, a gente não faria. Graças a Deus, a gente não tem. Eu treinei numa clínica nos Estados Unidos chamada Houston Clinic. O Dr. Houston era um cara que ele botou uma cidade de 70 mil habitantes no sul da Geórgia no mapa do mundo. Ele foi o cara que mais desenvolveu a cirurgia do joelho naquela época, na década de 70. E lá tinha uma coisa que funcionava muito bem. Existia uma integração muito próxima do ortopedista com o fisioterapeuta. Então, em vez de eu mandar para a fisioterapia em algum lugar, você ia lá e discutia o caso com o fisioterapeuta. Isso foi um sonho que, quando eu voltei dos Estados Unidos em 81, era uma coisa que eu queria implementar. E as coisas foram caminhando, um grupo de médicos começou a se aproximar de mim, e a gente começou a tratar da ortopedia como uma lesão, uma atenção completa no aparelho locomotor, então especialistas de ombro, joelho, pé e tornozelo, enfim. E aí a gente resolveu que o melhor seria a gente ter um ambiente comum, e nesse ambiente comum a gente poderia então trabalhar e dar uma atenção melhor ao nosso cliente. E aí nasceu a ideia do Instituto, que basicamente ele tem 4 pilares que a gente brinca. O pilar é a clínica de ortopedia, o segundo pilar é a clínica de fisioterapia, o terceiro pilar é a reabilitação física e treinamento físico, e o quarto pilar é ensino e pesquisa. A gente sabe que todo lugar que tem ensino e pesquisa, junto com atenção médica, ele tem melhores efeitos. Tem literatura mais recente, tem um economista chamado Michael Porter, que ele fala em medicina baseada em valor, e na análise que ele faz no livro dele, aquelas instituições que têm atenção médica, têm ensino e têm pesquisa, têm melhores resultados, porque, obviamente, você trabalha melhor a ideia, você tem multiprofissionais lidando com a mesma ideia, e nasceu uma outra visão do mundo hoje, nesse século, na terceira década do século, que tem um tema que fala assim: ninguém é mais inteligente do que nós. Ou seja, acabou a era dos grandes nomes, agora é a era dos grandes grupos. Se eu tenho um grande grupo de profissionais, de ortopedistas, fisioterapeutas, educadores físicos, eu não somo, eu multiplico. Na verdade, o resultado que você tem com o seu paciente, assim, a sua resolutilidade fica maior. Que legal, parabéns. Aqui o Instituto Wilson Mello é uma referência mundial até, né? Então, parabéns por isso. E até pegando o gancho nisso que você falou, mais recentemente agora, o Instituto, o Wilson Mello, está se unindo junto com a São Leopoldo Mandic para poder fazer também cursos de pós-graduação para médicos, né? Fala para a gente um pouquinho dessa ideia. Essa é uma ideia que é bastante interessante, porque a gente já tem uma coisa estruturada lá em termos de atenção médica, de ensino e pesquisa. A Mandic se consolida como uma das melhores faculdades de medicina no Brasil. E a nossa proximidade, eu acho que vai trazer assim, aquilo que a gente sabe de ensino e pesquisa com aquilo que a Mandic tem de qualidade na gestão de educação, a gente vai conseguir fazer uma coisa bastante interessante na minha visão. Vai ser uma pós-graduação em ortopedia? Sim, mas a gente pode aprofundar em áreas. Por exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação em artroplastia total de joelho. A gente tem condições de fazer isso. A gente quer se aprofundar em ligamento, a gente pode fazer isso. Então, é um horizonte, e nas diversas subespecialidades, tipo, quero aprender luxação de ombro, então a gente consegue fazer temas específicos. Então, essa primeira vertente da ortopedia, ela vai permitir uma série de vertentes específicas, que seriam um curso de pós-graduação, num assunto específico. Legal. Eu acho que é uma ideia, na minha visão de hoje, é vencedora, porque você vai trazer educação médica a um grupo de médicos que hoje o número de vagas de residência é insuficiente. Sem dúvida. E esses médicos, tendo uma melhor formação em determinada área, com certeza a atenção médica deles vai ser mais eficaz. Dúvida. E a educação continuada é fundamental para tudo, inclusive na área médica, né? Principalmente até talvez. Principalmente, não é para tudo, mas na área médica, o médico que não estuda, assim, existe um dito da Academia Americana de Ortopedia, que se você ficar 5 anos sem ir a nenhum congresso, sem ler nenhum artigo,
Se você voltar para o congresso, é como se ele estivesse falando um grego antigo. Você não vai entender absolutamente nada, porque a ciência é dinâmica. Sim. A ciência se aprende com experiência sua, aprende com experiência de outros, aprende com pesquisa clínica, aprende ensinando. Então, se você tem essa dinâmica no seu trabalho, primeiro que te deixa o trabalho muito melhor, muito mais divertido. Sem dúvida. E segundo, que você consegue ter um avanço da ciência, avanço da atenção médica de uma forma progressiva. Não é assim, não tem uma questão, olha, um grande avanço. Não, esses avanços são construídos, é uma construção. É isso, é verdade. E agora, dia 25 e 26 de outubro, também vai ter um evento, um congresso aí liderado na ortopedia, junto com a Sandra Podomandic. Como que vai ser esse evento, doutor? Essa ideia foi de a gente fazer um simpósio internacional sobre ortopedia. Tá. Então, tudo que a gente desenvolveu no Instituto em termos de avaliação funcional, de métodos de tratamento, enfim, vai ser colocado para o público, médicos, fisioterapeutas e estudantes de medicina, de uma maneira muito concentrada. Assim, nossas palestras serão palestras de 7 minutos. Fala, mas pouco tempo. Mas eu tenho que dar uma mensagem, aí o fisioterapeuta vai falar daquele mesmo assunto, como ele... Ou seja, você vai ter um encaminhamento completo daquele assunto. Tá. Nós convidamos o Dr. John Zerogains, o nome dele, ele é conhecido como John X, é meu amigo de longa data, é um pesquisador grande na área de medicina esportiva, ele é o médico do time de futebol americano do Georgia Tech, então ele é um cara de uma experiência muito grande, desenvolveu um novo tipo de enxerto usando tendão do quadríceps para reconstruir ligamento. E a ciência dele é muito... Ele está na Emory University e ele é um cara muito sistemático. Então, vai ser um acréscimo muito grande para a gente. O Dr. Maurício Kifuri, que hoje está na Universidade de Missouri, eu tenho o privilégio de ter sido meu estagiário há 30 anos atrás. Que legal. Eu brinco que aqueles caras que eram Golden Boys, né? Que você botou um tijolinho na carreira deles. Hoje ele é professor convidado da Universidade de Missouri. Trabalha muito com a área de cirurgia do joelho e correção de deformidades. E ele vai ser o outro convidado, outro médico convidado. Nós temos uma participação muito grande, uma convivência muito grande com a Universidade de Pittsburgh. Todos os nossos cursos de fisioterapia sempre foram em conjunto com a Universidade de Pittsburgh. O Dr. James Irgan, ele é o chefe da fisioterapia lá e também, então, é uma coisa que está dentro do nosso contexto. E tem um sujeito bastante inovador, que é um sujeito da Austrália. Esse daí, as palestras deles são gravadas por uma questão que eles estão 12 horas de distância da gente, que fala em uma inovação no tratamento não cirúrgico das lesões do ligamento cruzado anterior. Então, eu acho que assim, vai ser um painel onde em um dia e meio a gente vai ter uma visão bem específica, com palestras curtas, mas objetivas, mostrando todo um cenário do aparelho locomotor, de como a gente pode abordar isso e trazer isso, refrescar a memória de todos em como lidar com isso. Legal, pessoal. Isso vai ser na Mandic, na Sandra Podomandic, agora dia 25 e 26 de outubro, esse simpósio de ortopedia que o Dr. Wilson Mello está comentando, presencial para quem estiver aqui. E vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado aí com todos esses nomes e outros, inclusive o Dr. Wilson estando lá. Então fica o convite para médicos, fisioterapeutas que se interessem por isso. Dr. Wilson, para a gente fechar aqui, qual que seria uma mensagem para você passar para não um atleta, mas aquele cara que está começando a querer se tornar um atleta, ou os atletas de finais de semana? Vamos pegar um público maior, assim, qual é a mensagem para aquela pessoa que não é um atleta, mas ele também não se cuida muito fisicamente falando, para que ele não sofra essas doenças do joelho, essas lesões no joelho? A mensagem basicamente é prevenção, né? Se há coisa no mundo que é melhor, é prevenção. É complicação que você tem que evitar a complicação, evitar o problema. Então, a prática esportiva é altamente eficiente na nossa vida, tem um lado psicológico que é muito bom, tem um lado social que é excelente, e tem um lado físico que melhora seu condicionamento físico, seu coração, seu pulmão, seu estado metabólico. É importante que a gente tenha preparo físico para aquilo, ou seja, que a gente se prepare para aquela atividade. Então, o que a gente recomenda sempre, quer fazer atividade física, procure se tiver algum problema ortopédico, veja um ortopedista. Se não tiver problema ortopédico,
fale com o educador físico para que ele te oriente em como se preparar para isso. E depois disso, faça um treino específico no esporte que você quer fazer. Essa é a maneira de você fazer o esporte minimizando o risco. Não significa que você não vai ter problemas, claro, óbvio. Mas assim, você vai minimizar o risco vai ganhar prazer, ganhar condicionamento físico, ganhar saúde, minimizando o risco. Acho que esse é o caminho. Essa é a mensagem. Eu decidi voltar a correr uns 2 anos atrás. Quando eu fui voltar a correr, falei, não, eu preciso primeiro dar uma fortalecida justamente nos músculos aqui que o Dr. Wilson comentou, por exemplo, quadríceps, glúteo, que é importante para a corrida. Fiz uns 3 meses de fortalecimento com um educador físico para depois começar a correr. Essa é a mensagem. Tem uma coisa interessante, só fazendo um apêndice, nós desenvolvemos lá uma avaliação de corrida. Que onde legal. você filma em bidimensional. Você consegue corrigir vícios de corrida, você consegue assim... Pisada torta, a pelvis, como ela se movimenta, qual é o grau de flexão do tornozelo, do joelho. É uma coisa super interessante. Você minimiza risco e melhora a performance. Que legal. Isso aí fica aí a dica, lá no Instituto Wilson Mello também. Vou passar lá então um dia. Passa lá que vai ser meu convidado. Então, é super interessante. Legal. Pessoal, esse foi o nosso Mandcast de hoje aqui com o Dr. Wilson Mello, médico ortopedista, que veio falar aqui com a gente sobre as doenças, na verdade, aqui a lesão do tendão patelar. Aquela lesão que o Ronaldo Fenômeno teve, que todo mundo assistiu pela TV. Se você gostou do nosso Mandcast, deixa um like aí, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Até a próxima!